do Pai, seja dado perdão. Que assim seja. Que o amparo e a proteção sejam companheiros do homem em sua existência terrena. Quando da encarnação de uma programação, o espírito vem cercado por seus irmãos e ele só entrega a incumbência do fato, para que com seu grupo possa se firmar na carne e encetar o seu destino, que será de reforços dados e que tenha em mente o seu objetivo. A oportunidade primeira de uma encarnação dá ao grupo espiritual a direção exata de seu intento. Estando na carne, o espírito tem afazeres para com o seu grupo, aquele que o cerca. No entanto, ele procura o motivo deste trabalho, para pôr em prática o seu objetivo, esquecendo-se de que juntos lucraria mais. Toda uma linha de acontecimentos se desenrola, até que este grupo tenha alcançado seu intento. Quando ondas de poder negativo alcançam este grupo, todos se põem ao trabalho juntos, para o afastamento deste intento. Dá-se, então, a absolvição de todo o mal que porventura existir no coração do homem. Ele não tem poderes, mas, quando se junta, o grupo forma um ponto de defesa coletivo, dando a todos uma enorme defesa pessoal. É por isso que muitos grupos, às vezes, não são felizes, enfrentam cargas de grande negatividade. É outra forma de regeneração e esforço em grupo, para que aquele grupo se eleve e caminhe. Vemos em muitos lugares comunidades e congregações caminharem em direção ao centro do universo somente com um desejo grupal, mas ajudam os outros e todos se beneficiam. Apenas é preciso o sentimento coletivo. Esta força é dotada de grande poder de coesão, dando assim a vitória aos que trabalham incessantemente para sua libertação. Acontecendo este esforço, aparecerá a satisfação e o acatamento de todo um conjunto, e alcançará um poder maior, o de se expandir sempre, tornando-se cada vez maior o desejo de regeneração. O homem foi feito para permanência em grupo. Só se acalma e se liberta individualmente, mas a sua força é alcançada quando se aconchega ao irmão. Aí tem duplicada a sua força íntima, porque, repartindo, se multiplica a sua vontade, diferentemente do que acontece no plano material, onde, quando se multiplica, se diminui. No plano espiritual é justamente o oposto, pois quando se reparte aumenta. O amor é a arma mais poderosa da face da terra, e com ele estão formadas as grandes barreiras, com grandes conquistas. Não é de ouro o seu valor, mas é de ouro o seu intento, e o homem caminha para a sua perfeição, e todos juntos alcançarão as fontes da luz, da paz, do amor. Se o seu caso é apaziguamento e alcance, que se junte a seu irmão. A força se multiplicará. 36. O momento é este. Quem está a serviço do Pai, terá que se dispor para todos sempre, pois quem tem deveres tem obrigações para com seus irmãos. Nada poderá falar ou fazer e nem sequer pensar, este filho é filho extremado e deve servir sempre. Os que creem, os que perdoam, os que servem são todos os encarnados, pois estão no plano para servir-se a si mesmos e a seus irmãos. Nada poderá ser maior do que a recompensa do trabalho feito. O tempo é incerto, mas o momento é este e todos devem estar em seus lugares para quando for chegada a hora da anunciação do grande mestre vir ao encontro do homem. Como poderá estar aqui mesmo receber o grande consolo da anunciação? E, o que vem a ser a anunciação? É o estado de clemência e solicitude de todo aquele que se acha encarnado no plano terra. Neste estado todos se encontrarão quando chegar o momento de, por si próprios, saberem que devem ao centro oculto toda a sua direção, todo o intercâmbio firmado entre os dois polos. É uma anunciação repleta de dádivas que está sempre ao dispor do homem no plano oculto. No entanto, muitas tentativas propriamente ditas já se realizaram por muitos filhos para chegar a este estado de graça, achar a porta estreita que os levará ao plano do oculto e receberem as palavras cheias de poderes que emanam deste foco de luz e anunciarem por si próprios que estão a serviço do Pai, nesta ocasião, terem sempre a sintonia desejada,
e por esforço adquirido a comunicação com o plano oculto. No coração do homem está a centelha viva da luz que o ilumina, mas nem sempre este homem está desperto, pois vive como que dopado e não distingue o seu dever. Nem sempre ele está atento, pois muitos chamados de ilusão distraem e ele caminha como um sonâmbulo, sem destino certo e sem aurir do cosmos a sua manutenção. É preciso sempre se encontrar em estado de alerta para poder aurir os benefícios que a todo instante são enviados pelas fontes abastecedoras do universo. Porque, então, está distraído com futilidades. Seria grandemente proveitoso se o homem começasse abrindo os olhos, movimentando as mãos e caminhando com seus próprios pés em demanda do seu trabalho, do seu íntimo, de sua razão, pois somente por este caminho será o seu despertar. Abrindo os olhos, ele enxergará o que está em seu coração. Abrindo as mãos, ele renderá graças sempre por ter o que dar e um parar. Caminhando, ele estará se dirigindo sempre para dentro e, então, despertará triunfante para a luz, a paz, o amor. Se o seu caso é este, aproveite o tempo e se disponha. 37. Amor, sublime aliado. Nem sempre poderão praticar a interiorização, mas todos sabem que o amor é o sublime aliado neste plano. Nem sempre estarão apenas praticando a caridade, mas saibam que o mais sublime adorno da alma é amar ao próximo como a ti mesmo. Nem sempre darão o perdão livre de qualquer mágoa, mas saibam que do coração só saem as palavras de amor que distribuirão neste plano. Saibam todos que os sentimentos nobres enaltecem o espírito neste plano de provas, mostrando ao ser constituído que só pelo amor vale a pena viver. Naturalmente todos estão cientes das atividades físicas do seu corpo, mas nem todos apercebem-se das atividades, também físicas, do seu cérebro, que é o localizador de sua mente espiritual. Aí se passa uma grande batalha, pois o cérebro físico se acha dono do corpo que a mantém viva, mas não sabe que esta parte é perecível e transitória, olhando do lado espiritual, a sua evolução e comando. O cérebro físico espiritual é o intermediário do seu íntimo, pois aí se passam as grandes batalhas do entendimento e da razão. Portanto, quem comanda o corpo é a mente, mas quem incorpora a mente física é o espírito. Aí estão os sentimentos que gerarão a força motriz para a locomoção e o desenvolvimento da personalidade. Estando em situação perecível, a mente física está ligada aos transtornos transitórios do corpo, mas a mente espiritual é soberana neste estado. Somente os sentimentos suplantarão qualquer investida do ego à mente espiritual e a centelha divina que dá o espírito ao corpo. Quem poderá separá-los? Os sentimentos nobres e a sua mente espiritual. Ninguém, nem atuação alguma do corpo físico altera o contínuo fluxo de atividades de uma mente espiritual, pois esta trabalha e atua no corpo físico como um bálsamo. Se você estiver bem dos sentimentos, estará bem do corpo físico. Este atua em função exclusiva daquele. Existem as enfermidades definitivas e as oscilações dos centros nervosos do corpo. Existirá, portanto, uma atuação física nos sentidos se o homem cai em desequilíbrio funcional, mas não em desequilíbrio espiritual. Os casos patológicos de doenças congênitas estão aí para que todos sintam a diferença dos que estão doentes ou perturbados em sua formação congênita dos que estão atuando sob formação do espírito. Estes dois estados são profundamente emanados de estados diferentes. Não confundam formação com informação. Estes estados estão presentes na vida do homem, como a eletricidade que movimenta a sua energia e dá o resultado da luz. Estejam certos de sua capacidade de raciocínio tão logo sejam atuados por pensamentos produzidos pelo seu interior, que comandarão o resto do seu corpo físico. Quem está sob a guarda dos sentimentos nobres goza de salutar saúde físico-mental, produzindo humores que irão alimentar todo o seu conjunto pela força motriz que vem de dentro e que se dirige ao mesmo tempo, alimentada pela luz, pela paz, pelo amor. O íntimo é formado pelos sentimentos.
faça do seu gerador eterno das fontes da salvação. 38. O sofrimento maior. Os compromissos espirituais fazem do homem o verdadeiro espírito que caminha por sombras e tempestades, por veredas floridas ou duras estepes, mas leva sempre adiante o seu trabalho. Que a luz se faça para todo aquele que vê com seus olhos do coração o seu caminho e o seu destino por todo sempre. É preciso distinguir a estrela quem não quer se perder na escuridão da noite de uma encarnação. Que assim se faça. Os acontecimentos do mundo atual fazem do homem um ser transtornado e impiedoso para com ele próprio e com seus irmãos. Por que esta classificação? Porque a todo instante ondas investem sobre os homens, esmagando-os, ondas de incerteza e insatisfação neste transe mais grave de sua evolução, que é a transformação do plano Terra, que é a sua modificação interior, pois o homem está em franca transformação. Pode-se notar como ele está em decadência emocional, espiritual e temporal. O nível do raciocínio do homem atual é elevado ao final com toda a descrição do seu infortúnio, pois o homem sozinho não demonstra nada de grande valor espiritual, ele está se juntando interiormente, é como se fosse um vaso quebrado, estilhaçado, que ele junta os cacos e faz outros, tão cheio de emendas e depressões. É preciso mudar totalmente as suas atitudes que parecem momentâneas mas são permanentes e sofredoras, a ponto de estar nesta condição como todos estão, abatidos e sofridos por este plano de provas, mas não provas tão intensas. Venha aqui resgatar e não adicionar mais infortúnios e nem fazer sua dívida maior, mais comprometedora. Nesta fase de transição o homem está em caldeamento constante, quer dos seus sentimentos quer das suas atitudes. Não poderá sair limpo se não passar pelo crivo da depuração, só então levantar-se-á retumbante com seu engenho maior que é o conhecimento exato do seu lugar, que é o seu itinerário conhecido que o levará eternamente às fontes da luz, da paz, do amor. O sofrimento maior é aquele que se sofre sem saber o motivo. 39. A intensidade da fé. Os acontecimentos de um momento irrefletido podem levar o encarnado a situações perigosas. Quem caminha com cautela saberá aproveitar todo instante para dar mais um passo, será cuidadoso e discreto, até a finalidade de sua intenção ter alcançado o alvo definitivo. Todo aquele que é prudente sabe onde buscar reforços para sua caminhada. Na intensidade da fé está todo o conteúdo de um sentimento que dará a cada um o verdadeiro sentido da vida. E como saber da intensidade da fé? Simplesmente medindo a distância de coração a coração. O homem irrefletidamente confunde afeição, ou outro sentimento secundário, com este sublime anelo que é a fé. A fé é um produto do coração que busca sem cessar o seu objetivo e, ao mesmo tempo, segue confiante no seu caminho. Confia, deposita todo o seu intento neste achado, tem o coração voltado para descobertas que são feitas no seu próprio coração, o ter fé naquilo que se faz, o ter fé naquilo que também fazem os outros com a mesma intenção que sai do seu coração. Assim, todos irão procurar sua identidade neste sentimento sublime de primeira água, este sentimento que une milhares de corações suplicantes. No grupo que se propõe, no ocaso da vida que se despede, todos sabem o quanto é sublime este sentir. No que tange à personalidade, é óbvio que ela tem características do seu cuidado e se prostra em atitude incontida na senda do seu sentimento, e deposita toda a sua esperança nele. Então, formada a roda que vai de um a seu irmão e volta a ele com a mesma intensidade com que se projetou. Saberá o verdadeiro sentido da fé todo aquele que confia submisso aos poderes do oculto. Reside aí todo o esplendor e todo o objetivo do encarnado, pois deste ponto mágico sai o sentimento, também mágico, da fé e então o homem está contido em seu sentimento sublime que o identificará com a sua fonte, pois a mais brilhante esperança é carregada da fé naquilo que é feito com amor e se procura o ponto de retorno que é o coração do homem.
Se todos se unirem nestes sentimentos, serão salvos das calamidades que sorrateiramente invadem o coração com indiferença e descrédito naquilo que forma a forma mágica do nascimento, pois o espírito vem cheio de fé neste momento de encarnação, fé que o levará a enfrentar as intempéries de uma noite tempestuosa para que ele possa alcançar a luz, a paz, o amor. Na tempestade de uma vida está a mão que afaga, o braço que ampara. 40. O coração de quem serve. Os poderes do oculto são tantos que o homem passa a vida terrena sem compreender suas dádivas. Os que passam e não vêm, os que andam mas não saem do lugar, é o mesmo que ter olhos e não enxergar a verdade que existe em cada ser. O homem deve dar sempre mais um passo à procura de si mesmo, encontrará uma fonte inesgotável de auxílios para si como para seus irmãos. Na expectativa de um achado, o homem se emociona e, às vezes, se afasta do seu objetivo, simplesmente por descuido e desatenção em seu proceder. Quando procura o caminho do seu coração sentimento, o homem nada poderá fazer que o descuide do seu objetivo, nenhuma fantasia, nenhum aceno, nem a sua desatenção, pois quem procura o seu íntimo está na etapa mais importante depois de sua encarnação. O seu foco é o seu interior e portanto segue a linha ascendente das encarnações, trazendo sempre, para cada vez, maior conhecimento. Mesmo que as encarnações sejam várias, nem sempre serão penosas e sofredoras, haverá sempre um descanso para o espírito, e ele conhecerá também a sua ascensão. Não poderá vir carregado de sua negatividade, pois, se o espírito está em provas, as suas dores serão múltiplas. O ser constituído de corpo, espírito, alma e coração estará também construindo o seu altar mais íntimo, não aquele com símbolos de devoção, mas sim aquele da mais fina essência, da mais pura emoção que são os seus sentimentos puros de amor ao próximo, de ter fé, de saber dar. Os seres angélicos também estiveram encarnados e sofreram como todos os demais, mas tiveram a fé em seus atos, a grande submissão aos atos de bondade e perdão, e foram galgando gradativamente o sublime caminho da ascensão calcada em seu coração. O clarão se fará presente em todo aquele que pretende achar, não procurar em vão com rótulos diversos, seja de concentração, sublime enlevo, de meditação, de servir, pois esses sentimentos, se não estiverem calcados na fé, na caridade, na humildade, não valerão para nada, e então o homem perderá a oportunidade que lhe deu o Pai de aqui chegar. Nada poderá impedir a quem quer ver, nada poderá empanar o brilho de uma luz interior, se o discípulo quer encontrar seu mestre que mora em seu próprio coração. Portanto, abra as janelas da alma, deixe o sol da verdade entrar, deixe o seu coração pulsar de alegria, pois estará, deste modo, dando entrada à luz, à paz, ao amor. A morada da humildade é o coração de quem serve. 41. Conhecimento da verdade. O homem hesita em dar seus passos, é preciso que ele se decida imediatamente, o tempo urge. A vez primeira será a hora presente, pois a todo aquele que estiver parado não será dada a oportunidade de conhecer a verdade. Quando soarem os clarins da alvorada dos próximos tempos, é preciso estar de pé e caminhar em sua direção. Todos que madrugarem terão a glória de estar a caminho. Na experiência está a hora primeira do homem se pôr à procura de si próprio. É necessário, e está primeiro lugar, o conhecimento da verdade. O que vem a ser a verdade em termos de evolução e conhecimento? Sabemos que todo homem que procura encontrará algo que o espera, e é preciso estar atento, pois, às vezes, a oportunidade está em coisas mínimas, em atitudes simples à harmonia do conhecimento, e o homem madrugador encontrará a aurora ainda por despontar, e o seu conhecimento será de todo um símbolo da sua procura. É preciso ter fé e conhecimento desta fé para se chegar à verdade do seu intento. É preciso ser, também, humilde conhecedor de suas obrigações espirituais para poder aurir do cosmos,
que com infinita bondade o cobre em seu manto protetor, e se ainda vacila não chegará à compreensão. O oculto está à espera do homem, do seu interesse, e o recolhimento interior faz nascer a misericórdia em seu olhar e, então, ele olhará ao seu próximo como a si mesmo, julgará e será julgado pelo que fizer em benefício e amor para o seu irmão que caminha a seu lado, muitas vezes companheiros de diversas encarnações. Portanto, ser humilde no servir, pronto a serviço do Pai, é o seu motivo maior. O homem simples tem o seu coração apaziguado e o seu interesse em beneficiar o seu irmão é uma constante em seu viver. O homem será inocente como é uma criança, serão afastadas todas as suas impurezas. E como chegará a seu dever? Simplesmente amando e orando intimamente, meditando e conhecendo seu coração, pois é aí que se formará a sua ascensão, o seu conhecimento da verdade, a sua procura, achada no mais íntimo do seu ser, que é o seu coração e a sua paz, pois o que ele é você também o sara. Estamos num mesmo interesse, e afastando todos os males teremos livres nossas mãos como igualmente livre nosso coração, para amarmos e querermos ao nosso maio e ao nosso lado, que é o seu companheiro e momentaneamente o mesmo que peregrina na encarnação, pois eu e você somos um, saídos da mesma fonte, desta vaidade eterna que levará todo o nosso ser a serviço do bem, da benevolência, da caridade. E, se somos uno, estaremos sempre unidos e amparados pela fonte oculta do universo que se abre em jorros de luz, de paz, de amor. A sua intenção será dirigida para o bem toda vez que se mirar em seu próprio coração. 42. Na magia dos achados e perdidos. Os que padecem suas dores serão consolados pelo Pai, quem se redime tem a sua bênção. Os pobres serão os ricos se tiverem amor em seu coração, pois a quem mais tem, mais será pedido, eles estão resgatando dívidas e têm o amor do Pai. Todos estão em várias posições neste plano, vieram para a redenção de seus deveres, estão seguindo o caminho, estão na direção exata, estão peregrinando neste plano. Na expectativa de um fato todos se portam iguais. O encarnado não deve se iludir com falsos chamados, deve permanecer de pé quem quer andar e, para isso, o seu sentimento de fé o impulsionará para a frente. É preciso sentir-se necessário em qualquer programa que o eleve em sua posição no plano terra. E como adquirir tal objetivo? Todo aquele que encarna leva o desejo de se libertar das amarras da escravidão, e o espírito percebe a intenção do encarnado, mas quando este sinal não se apresenta visível a estes dois companheiros, um leva o choque de retorno, que é como se qualifica no plano espiritual. O espírito é companheiro da carne, aonde vai o espírito todo vai em sua companhia, dizemos do lado fluídico, pois seus semelhantes, que são os seus sentimentos, vibram em companhia inseparáveis, e é por isso que todo objetivo deve ser harmonioso, pois quem a ele se dirige não deve impor nada mais em seu intento exato. Queremos dizer com isso que o homem, que é o ser encarnado, não pode se dirigir ao lado invisível, se ele não tiver a compreensão exata de seu desejo. No mundo dos espíritos tudo é harmonia e paz, que leva a todos a também produzir esta mesma harmonia. Quando os objetivos não são idênticos, há ruptura de ideais e nada, nem nenhum programa espiritual, vai para frente. Tudo será julgado pelo seu coração, sentimento mais elevado do seu ser, que é o julgador intransigente nesta partida de alma a corpo e espírito. Se não houver harmonia não haverá objetivo, não haverá também conquista de posições. É preciso estar alerta nesta ocasião, pois a qualquer distração o espírito se desequilibra, pois ele não está sozinho, ele é um produto do seu dono. Neste particular, quando o espírito se encarna, passa a ter as características de todo o seu conjunto encarnacional que se forma, é uma fonte também de objetivos, é um produto da harmonia, e quando este estado se parte, todo o programa vai ao dissabor, vai à desvantagem, vai à desilusão e dor.
É necessário o homem ter equilibrado todo este conjunto para que o seu intento encarnacional tenha sido proveitoso para todos, pois o trabalho alcançado por unidos componentes é a vitória de todo um conjunto e vice-versa. Estamos entrando na magia dos achados e perdidos, no âmago, no coração de um projeto encarnacional que faz do homem um ser que procura intensamente a luz, a paz, o amor. Na hora precisa do sentimento, esta marcada é sua senha. 43. Todos clamam a Deus. Os que estão à espera de uma palavra de consolo, que sejam consolados. Os que caminham e precisam de amparo, que sejam amparados. Os que pedem perdão, que sejam perdoados. Todos estão na mesma posição, devem amar e amparar, proteger e consolar, pois só dando se recebe e recebendo é que se alcançará a vida eterna. A proximidade de uma catástrofe, toda a natureza vibra, todos os seres pressentem a tempestade, todos sentem no âmago que algo acontecerá, e é neste momento que todos clamam a Deus. É necessário pensar e meditar sobre os acontecimentos atuais e se recolherem no âmago do coração para verificar como caminho plano, aonde estes acontecimentos irão chegar. Sentem e pressentem todo o universo vibrando, atuando e desaparecendo ao mesmo tempo, portanto, que tenham olhos para ver, ouvidos para ouvir e resignação na medida certa para poderem suplantar a si mesmos nesta hora de recolhimento e dor. Necessária se faz a concentração de forças, o cooperativismo, a união dos sentimentos, para que assim possam formar a barreira que destruirá tantas investidas dos últimos minutos de agonia e dor que avassalam o plano Terra. O homem poderá pensar que nem tudo está perdido, realmente, nem tudo está perdido, mas quase tudo irá na derrocada final. Então, o que fortalecerá o coração do homem senão a sua fé inabalável no governo de Deus no plano Terra? Quem poderá contestá-lo se o homem não distingue ainda o seu caminho de ascensão e, portanto, de purificação do seu interior, dos seus sentimentos, de seus males, das suas dívidas? Estão vendo todos passados pelo crivo de avalanches, e percebem que todos estão na iminência de novos conflitos, de novas dores, e assim será por toda a terra, nos seus dias de estertor, de padecimentos. E nem assim o homem tem momentos de reflexão, e nem assim todos se unem num só pensamento de misericórdia, de perdão, de universalismo de suas emoções mais nobres que são os seus sentimentos de amor e caridade, de apoio e de fé. Se todos estão assim dispostos, o universo oculto investe no plano com seu poder para que os homens se unam no sofrimento e no desespero, resgatando dívidas de uma só vez, mas fazendo com que eles reflitam nos acontecimentos e parem para pensar no Deus Criador de todas as coisas, dono absoluto da vontade do homem, de seus anseios e de suas decepções. Não pensem que estão esquecidos aqui neste plano, pois nenhum só fio de cabelo cai sem permissão da força oculta que rege o universo, e para todos são sempre distribuídos auxílios e consolo. Mas é necessário que seja digno todo aquele que quer merecer, todos dentro de um mesmo círculo, sofrendo dores e passando reparos no seu ser, e depois serão recebidos pelos centros do universo, pois todos saíram e se dirigem, de um jeito ou de outro, para a luz, a paz, o amor. Cuidado com o seu agir, ele poderá levá-lo de roldão e sofrer as dores da decepção. 44. Cabedal maior. Os poderosos terão ocasião de dar, esperemos, pois, que esta sentença se cumpra: a quem muito tem, muito será pedido. Os ricos, os opulentos, os que estão ao sabor dos centros de sociedade darão agasalho ao que nada tem. Estarão cumprindo agasalhos que sentem frio. Ser rico, ser poderoso, viver na opulência, não quer dizer que seja insensato, não. Apenas goza de melhor posição e os seus gastos são grandes, mas é muito pobre rico e muito rico pobre. Todos estão sofrendo. O acervo de uma companhia pode ter muitos e não ter nenhum. Saberão distinguir o que possui bens e os que querem conseguir bens.
Todos estão na mesma ocasião de encarnação, sofrem, como se diz vulgarmente, as mesmas consequências dos elementos, estão separados somente por sua conta bancária, estão expostos todos às influências dos mesmos acontecimentos, só que o pobre, resignado e o rico, insatisfeito. O que faz o homem lutar por sua posição é a ambição, é o poder de conquistar fortunas, amontoar riquezas que o tempo e as negociações podem destruir. Já o pobre sofre a falta de recursos mínimos para sua manutenção. Procurando distinguir um do outro, a vida se incumbe de garantir-lhes passaporte para sua ascensão. Como poderá adquirir mais alguma coisa material quem tem muitos cabedais físicos e adquirir, ao mesmo tempo, bens espirituais e eternos? Somente estabelecendo a diferença entre o rico ambicioso e o rico piedoso, cujo montante em aquisições não lhe tolda a razão, não lhe faz sombra ter dinheiro e posição. Muitas vezes faz destes recursos um veículo da sua proteção aos que nada têm, mas possuem o dom de saber também receber, pois o saber dar é importante, mas o saber receber é o muito mais ainda. Devemos entender e estabelecer a diferença de ter e possuir, de ter o seu bem natural, o que lhe dá o seu destino feito pelo conjunto de leis do oculto, e possuir por astúcia e prevaricação o seu cabedal de riquezas que não são suas, não lhe foi dado possuir nem fazer deste veículo o seu bem-estar. E, então, possuir e ter, adquirir o que lhe seja dado. Todas estas etapas da vida são dadas a um homem para que ele faça uso de seus bens conforme a sua necessidade, mas também socorrendo e amparando. Este bem é que lhe compete possuir, o bem natural. Já o possuir indevidamente dos que lhe estão ligados, é o mesmo que ludibriar aquele que sofre, e é preciso olhar de onde se tira a posse de bens materiais, se com o seu trabalho ou do trabalho do seu irmão que lhe é submisso e que sofre pela falta de bens indispensáveis à sua manutenção. Ser poderoso pode lhe dar a oportunidade de ser generoso, ser feliz pode também dar a oportunidade de fazer outros felizes e assim, sucessivamente, caminha o homem, dando e recebendo, abençoando e sendo abençoado, e então o pobre será rico, tão rico como o rico que talvez tenha sido mais pobre ainda de sentimentos nobres da alma humana. Quem muito arquiva, quem muito junta, quem muito se entulha de riquezas, por certo estará aglomerando apenas poderes inseguros. Quem trabalha por seu poder maior, por seus sentimentos nobres, por suas aquisições essenciais, será sempre rico de sabedoria. Mas, todo aquele que constrói sua vida em cima da vida desmoronada de seu irmão não será rico, não terá riquezas, será pobre homem rico e o pobre será faustoso, será opulento, pois se dirige sempre para as fontes eternas de manutenção do cosmos, que são as fontes da luz, da paz, do amor. Cuide para que o seu cabedal maior seja o seu coração livre das garras da ambição. 45. Saber dar com o coração. Os que estão à procura do bem maior estarão esperando um raio de luz, um ato de amor, uma oportunidade para receber tudo aquilo que merecem. Se o homem merecer o melhor, ele o terá. Se o homem também merecer o trabalho e a procura, assim será. Todos os atos do homem, que sejam dirigidos pela fé, assim ele estará vendo refletido no gesto a sua mostra, o seu futuro. Os que caminham, os que aguardam, os que têm fé, acharão o que procuram. O saber é um bem, o saber e calar, um bem maior. O saber e refletir é o ponto máximo da inteligência do homem. Saberão todos que nada passa para o cérebro sem que percorra o longo caminho do coração. O coração sentimento é um filtro dos desejos do homem, e quando ele deseja sem ter o seu sentimento passado por este crivo, não será bem sucedido em seu itinerário e não poderá também auxiliar condignamente o seu irmão. Quem puder dar um pouco do seu ser a outro ser, sem que para isso tenha amado e tido fé no amor, suavizando o achado com humildade do querer ao próprio ser. O homem, ou melhor dizendo, a humanidade está faminta mais de amor, de caridade,
do que propriamente de pão. Estamos presenciando a fome por toda a humanidade. Estes irmãos nossos encontram barreiras e estão insulados ao mesmo tempo do resto da humanidade. Todos os favores, todos os recursos são enviados, mas cada qual terá enviado amor? Uma palavra tão simples, mas tão difícil de ser presenteada, de ser enviada como também de ser olvidada. Jamais alguém olvidou aquilo que lhe fizeram, aquilo que lhe foi dado quando se dá com o coração. Portanto, socorrem o corpo dos irmãos, mas lhe socorrerão a alma, o coração. Há crianças famintas de amor e proteção, e há crianças desnutridas fisicamente, aqui mesmo onde estão. Seria bom raciocinar estes dois estados, são dois pontos máximos de socorro, são ao mesmo tempo a fé e a caridade. É preciso olhar para o mundo com olhos dos sentimentos. Seria necessário que todos se irmanassem também no sofrimento. Este estado, assim coletivo, implica ter uma barreira, também coletiva, dos que querem ajudar, que querem agasalhar e mitigar a fome de afeto, de amor. Saibamos todos dar com o coração, invocar para toda a humanidade a compaixão e fé, esperança e caridade, amor. Só assim estarão dando e recebendo, tirando e repondo nas fontes eternas da luz, da paz, do amor. A hora é chegada. Quem tiver alguma coisa a fazer, que o faça, antes que seja tarde. 46. O homem é dono do seu destino. Ao anunciar um novo dia, seja feita a vontade do Pai na terra. Ao soar do clarim da alvorada, o homem ama assim como é amado. O pai ama seu filho e este filho não ama seus companheiros de jornada. Perdoai-o, ó Pai, ele não sabe o que faz. Bendito todo aquele que é submisso à vontade do Espírito. Que assim perdure para todos sempre. Nada há que o homem não possa ter, nada há que ele não possa dar. Assim os acontecimentos se sucedem na vida e permanência do homem na face da terra. Existem momentos em sua vida, quando ele refletirá em tudo que fez, e esses momentos são somente quando sofre algo em seu físico ou um dissabor em seu compreender. O homem está voltado para as coisas fáceis e fugidias dos seus momentos, que deveriam ser voltados para o seu interior, mas ele acha que se projetará para fora e para frente, nunca para o seu íntimo, para dentro. Todas as decisões mais importantes, tais como ouvir e compreender seu espírito, ouvir e calar em seu coração, ele as perde involuntária ou, talvez, propositalmente, mas ele é chamado por sua ideia física, sua quimera que lhe convém mais, e lança-se para cima de qualquer irmão com todo o seu recalque, e traz para todo o seu meio uma grande reviravolta, que o atinge até ao desequilíbrio. E aí ele se desampara, pois perde o seu equilíbrio emocional e o seu estar físico é acometido de grandes comoções de seu próprio meio. O homem, como qualquer outro animal, está sujeito a variações do seu físico, do seu funcionamento, e aí se confunde, porque quer o absoluto controle de seu viver entre os reinos da natureza e, não estando preparado para tal, cai em profundo abatimento, que lhe tira o brilho dos olhos, o seu ver claro, e tudo passa a ser nebuloso e confuso para o seu coração, que apenas quer dar o seu afeto, e faz desabrochar sentimentos e momentos de abatimento e dor. Todos os homens estão sujeitos a acontecimentos idênticos. Todos os fatos tidos como vividos na sua pouca experiência, são tidos como altaneiros e audazes. O que apenas é murmúrio e vagido de um ente que se estiola na dor e no desespero para galgar planos imediatamente superiores, como é o caso do seu ego inferior querer suplantar o seu coração com investidas desastrosas para todo o seu potencial criativo dentro da sua vida terrena. O homem é dono do seu destino, mas porta-se como um predestinado a grandes descobertas. Ele não sabe que a maior das descobertas está nele mesmo. Está em seu próprio íntimo, pois é aí que ele se sente à vontade para falar ao Pai, é aí que ele transforma tristezas em alegrias, dor em bem-aventurança e prazer, é aí que ele se comunica com o Mestre oculto do Universo, e é aí que ele chega às fontes da luz,
da paz, do amor. A sombra da árvore está o abrigo natural de quem quer refletir. 47. Será perdoado quem perdoar. Agora é a hora de invocação e consolo. Agora é chegado o momento de todos se amarem para que todos recebam os benefícios. É chegada pois a hora de meditar. Invoquemos ao Pai que nos envie bênçãos e que Ele nos cubra com sua graça e o seu poder. Juntos oremos, juntos invoquemos bênçãos para o mundo que agoniza. Que assim seja. A hora próxima será a hora da redenção. Todo aquele que espera obterá, se para isso fizer jus. E como o encarnado pode obter a solução de seus problemas, a quitação de suas dívidas aqui neste plano terra. Só será perdoado quem perdoar, e só será recompensado quem distribuir aquilo que vem do Pai, que é o amor e a paz. Todos estão aptos de assim fazer porquanto as bênçãos e a salvação poderão ser alcançadas, basta que para isso o encarnado encare de frente seus compromissos espirituais. O homem é o único animal que está nesse plano e não se conhece, não sabe do potencial do seu amor, não sabe amar, não sabe agradecer a grande graça de aqui estar. Somente pelo coração se abre a porta do infinito, somente pelo coração se chega até Deus Criador e benfeitor da humanidade. Saberá o homem, um dia, que esteve no paraíso criado pelo Pai e não o reconheceu, esteve encarnado e não evoluiu, deixou passar este momento e não se libertou de suas mazelas, pois somente o espírito encarnado pode obter evolução. Ele veio aqui neste plano para amar e não para odiar, pois procedendo assim estará aumentando sua dívida e não abatendo sua escravidão, sempre mais, da evolução. O homem, ser pensante, como se interpreta, não passa de um náufrago, caminhando sempre sem bússola, sem direção, e vai à deriva cada vez mais se afastando do seu porto de salvação. Olha, vê, contempla e não sabe onde está. Nem para que aqui veio, vem só para aumentar mais sua dívida, não adquire riqueza de amar e ser amado, de fazer outros felizes, não procura e não acha a verdadeira saída para sua salvação. Vem com intento mas não passará deste se ainda persistir no seu obstinado motivo de só ver a si como centro do universo e não poeira no infinito universal. Quando o homem fizer uso somente de sua condição de ser humano infeliz, saberá de um bem maior que zela por ele que está contido na luz, na paz, no amor. Esta é a hora, este é o dia e este é o momento do encontro da luz, da salvação. 48. O bem e o mal. Os poderosos de espírito é que verão a Deus. Os que solucionam os seus problemas junto com os dos seus irmãos verão a Deus. Os que amarem ao próximo como a si mesmos, esses verão a Deus. Os bons e os justos verão a Deus no coração do próximo. Estando feita a grande família da humanidade, todos terão Deus em seu coração. Sem que se possa sentir, não poderemos discernir entre o bem e o mal. É preciso situar as condições e, ainda assim, teremos que julgar, com o coração livre, o bem e o mal. São sentimentos extremados, são poderes ocultos de um coração, esses sentimentos que habitam o coração do homem. Ao situarmos o bem, estamos dando a estes sentimentos somente atrativos que o fazem cada vez mais em evidência na constituição do homem moderno, mas este mesmo homem também é capaz de julgar o mal da mesma maneira que julga o bem, e é preciso averiguar primeiro qual é a conotação destes estados, para verificarmos a quem são dirigidos e se, assim dirigidos, serão de benefício para o homem. Sabemos, pois, que esse bem às vezes traz um mal em suas origens e é preciso saber encaminhar esses dois sentimentos para que possamos obtê-los livres e separados nas atitudes do homem. Quando, por qualquer circunstância, o homem pensa em atributos dados a um certo acontecimento em seu viver, estará deste modo averiguando o quanto de intensidade é levado neste gesto, se para o bem do meio, se para o seu próprio bem. Estando este homem em relação a seu meio, forçosamente se faz necessário que encare sua situação entre todos os seus irmãos,
para poder aquilatar qual dos sentimentos anula os efeitos colaterais de um sentimento. Se o homem estiver dentro de um círculo de circunstâncias tais que levem a caminhos certos, voluntária e não intencionalmente, estará obtendo auxílio para o manuseio deste sentimento em seu favor e em favor do seu meio. É preciso ver claro as circunstâncias do homem para que julguemos a todos que estiverem numa mesma ocasião propícia ao entendimento natural, pois é aí que podem separar esses sentimentos, o bem, quando for destinado para o bem, e o mal, quando obtido em circunstâncias tais que levarão o homem a cometer distúrbios ocasionais. Estará o homem propenso ao trabalho mútuo, quando se dirige ao trabalho intencional? Saberemos aquilatar todos esses estados se levarmos em conta a situação e a segurança destes sentimentos. Quando o homem não pode, por si só, separá-los, é porque ele caminha sozinho, mas quando vier a compreensão clara, por certo se manterá das fontes eternas que nutrem de que se alimentam todos os sentimentos, as fontes da luz, da paz, do amor. Cuidado com o coração, ele pode pensar e sentir o bem e o mal. 49. Na procura do seu caminho. O amor está no coração do homem como o perfume na flor. Todos devem possuir em grau constante a consciência sempre aberta ao amor e à caridade. No fim do caminho está a luz, mas o homem anda na escuridão e se perde pelos caminhos. No propósito da procura do seu caminho o homem se avoluma de tantas coisas inúteis que, ao chegar ao ponto extremo, já não pensa e não pode arcar com o volume de sua carga. Parecerá sem importância o fato de que o homem não se ache liberto na sua procura, mas se acompanharmos a evolução de seu pensamento veremos que muitos pontos comuns ali estão, sem a necessária evidência de nenhum em particular, pois o homem se desgasta com pequenas coisas e mortificações que não serão necessárias à sua evolução. Vejamos algumas de suas necessidades tidas como primordiais em sua evolução. O homem caminha por trilhas para achar a sua estrada principal e se perde contemplando as margens das estradas que nem sempre são reais. Muitos lugares são fictícios, criados por sua imaginação, assim como são os oásis no deserto, se apegar a banalidades e a ostentação, e traçam um itinerário que não é real, aparentando vaidade e exibicionismo. Quando um homem quer ser caridoso em excesso, não sendo esse seu dom natural, é real que esses benefícios que espalha não lhe servirão para nada em particular, é o mesmo que oferecer alimento a quem está saciado. Se põe em evidência em obras de caridade, acolhendo tudo com um eterno sorriso, que não serve ao seu íntimo, ali ele se sente sem direção, mais uma parte sem a necessária atenção. Se ele tem sempre em seu rosto uma aparência alegre, sorrindo, e tendo triste o coração, vivendo insulado, é como se estivesse num deserto. Então o homem sendo leal consigo mesmo galgará honrarias, estará em ponto de evolução. Não, meus irmãos, este homem é um desertor, é um sozinho que caminha sem nunca ter feito nada para tal. Caminha e não sai do lugar e acontece o inverso do que ele realmente necessita praticar, a fé clara e límpida em seu coração. Então, tudo que tem brilho será mais brilhante, tudo que é passageiro será eterno, e tudo e nada serão companheiros para formar a grande resistência do ser humano, para que tudo lhe seja eterno, para que se acumule o que ele fez nesta encarnação, juntando-se a muitas outras, e forme a sua evolução, para que o espírito se aprofunde nas fontes eternas da luz, da paz, do amor. Não confunda a sua experiência com qualquer outra, todas têm o seu valor. 50. É dever do homem estar alerta. Os que andam com um objetivo estarão fadados ao sucesso, encontrarão o que buscam. Os que permanecem parados não poderão alcançar o ponto central da grande mente divina, permanecerão presos à sua condição de penitente. Abençoados todos os que procuram um caminho. As ocasiões propícias de evolução estão ao alcance de todos, basta para isso que procurem, trabalhem. As oportunidades são de todos,
propriamente dito, mas nem todos compreendem essa ocasião e usufruem de todo o poder emanado nestas oportunidades de evolução. O homem é sabedor de muitos segredos da evolução, mas não os põe em prática ou, muitas vezes, não considera as ocasiões que se lhe apresentam, não somente não as sente ou, quando é tocado, se faz de desentendido e continua a ignorar. O homem tem medo, e até acanhamento, de aproveitar estas ocasiões, pois nada entende de como se pôr a caminho, e também de se capacitar de que ele não é o único que tem vida neste total de vibrações. Quando as oportunidades são desprezadas, muito esforço é malbaratado. Quantas encarnações existem que não se processam simplesmente por esta falta de compreensão por parte dos já encarnados? Ninguém quer se comprometer com o que conhece, que dirá com o que não conhece nem compreende. Estão perdidos muitos programas de reajuste do homem, muitas oportunidades de se formar intermediários de bens espirituais para suavizar o viver do homem, pois muitos se fazem de desentendidos a quaisquer manifestações mediúnicas. Como são volúveis, como são fúteis muitos programas a que o homem se associa no plano físico, gasta suas horas, seu lazer em banalidades que não levam a nada. Vive assim malbaratando o seu cabedal de poderes, que deveriam ser canalizados para o bem, para a manutenção de seu estado físico. O homem não sabe o que faz, vive uma vida falsa, não progredirá por isso em nenhuma parte de sua evolução espiritual, volta ao mundo do espírito tão pobre quanto quando aqui aportou, está de mãos vazias, está à mercê de forças que não o ajudarão, está acabado. Seria necessário urgente despertar, seria preciso que o homem se movesse de sua letargia e avançasse para a frente, seu caminho natural e eterno. Muitas oportunidades surgirão, é dever do homem estar alerta. Seria um bem se o homem se conscientizasse de sua posição e entrasse em luta por uma oportunidade de evolução, para que, assim conscientizado de seu estado, todos juntos alcancem as fontes eternas companheiras do homem, de onde ele tiraria forças, as fontes da luz, da paz, do amor. A fonte é una, o homem dispersivo. Vamos juntar esses dois poderes e alcançar a luz. 51. O plano terra terá também coração. Os que temem serão chamados ao trabalho de amor ao próximo, estão mais suaves em seu coração e podem compreender assim seus irmãos desvalidos. Os que andam sofrendo e penando, quer no mundo dos encarnados, quer no plano dos espíritos, todos serão ajudados na medida exata do trabalho e merecimento de cada um. O amor é um elo que liga todos os que servem. As pulsações do cosmos estão controlando as batidas do seu coração. Terá, por acaso, o plano Terra também coração? Sim, todos os astros têm coração, que pulsa em uníssono com o cosmos, com o coração de Deus. Portanto, é necessário que estas pulsações estejam em harmonia para que todos entrem em ascensão. Poderemos incluir aqui, também, o plano Terra, que, além do seu pulsar, também o faz com o dos seus habitantes, pois todos juntos pulsam refletindo no plano Terra, que anda um tanto descompassado e, portanto, usufruindo de um pouco de incerteza quanto à sua saúde. O plano Terra está doente, sofre de um mal forjado pelo próprio organismo, pelos que aqui habitam. Tem mal congênito, diria muitos, pois ele é um plano de expiações, de tristezas e dores. É aqui que o espírito se purifica e evolui, ou apenas aqui a porta para ajuda aos grupos que se consomem num mesmo objetivo. O homem está para o plano em que habita como perfume para a flor, está ligado e em constante sofrimento, pois ele é causador de seus próprios males e está aqui para resgate, reparos, preparos e alcance de bens maiores tirados da caridade, da fé, da esperança. Todos os movimentos de um plano são refletidos no conjunto cosmo-vivência e, então, são rebatidas as ondas de degradação do plano Terra, as quais voltam ao ponto de partida, até que elas não causem mais danos, tanto ao plano quanto ao conjunto homens destinos, pois pulsam esses dois produtos em desejos iguais e,
Até que se harmonizem, tem de haver trabalho, persistência, vitória. Está no homem o centro das emanações, está no homem o ponto de partida para que este pulsar se manifeste mais ameno. É só o homem se conscientizar do seu papel de preparador, de ponto de partida das pulsações do plano Terra, e, então, todos serão felizes e o produto desse grupo será bem recebido, ajudando no cosmos a outros planos ou, se tanto, neutralizando a sua própria influência, tornando-se mais ameno esse encontro. Que parta do coração do homem o poder de dar sua contribuição saudável e feliz, para que tudo se harmonize e possam todos cumprir seu destino, pois ele é o catalisador de forças, é o condutor e o agente das fontes eternas da luz, da paz, do amor. Cuide para que o seu pulsar seja de paz e harmonia. 52. O homem tem tudo e não terá nada. Os que estão à espera de um bem, é necessário que seu coração tenha fé. Nada acontece ao homem sem que primeiro tenha sido elaborado pelo seu coração, seja esse homem bom ou mau, todos têm poderes. Portanto, primeiro sai do próprio poder individual aquilo que irá receber. Na amplitude do firmamento estão bem elaborados os acontecimentos futuros. Todas as ações e reações que desabam sobre o plano Terra e afetarão os homens foram saídas de seu coração. A guerra é um sofrimento coletivo, como é uma epidemia de qualquer mal, e o homem recebe aquilo que ele fomentou em seu íntimo. Portanto, para evitar a guerra e o mal físico, é preciso que o homem modifique a sua ação. Quando se ofende a natureza, em qualquer grau, ela se transforma e se ressente, voltando-se contra o próprio homem. Todo homem incauto é um devastador da natureza, quer ter ação direta em seus domínios. E o que vemos é uma tragédia total, o período de certas épocas, esfuziamento acometido de coisas distintas invadindo o domínio umas das outras, é chuva no frio, calores e deslizes nos lugares seguros, neve no período de verão, etc. Sabemos que não se pode interferir na vontade dos homens. Sabemos, também, que eles não podem avançar nos domínios da natureza. Sabemos tudo e não podemos nada. Temos presenciado o avanço tecnológico da sociedade, como também presenciamos seu retroceder. O homem tem tudo e não terá nada. É constrangedor sentir esta transformação no plano Terra, mas nada podemos fazer, pois é o homem seu próprio agente de destruição. Pensamos que sem essa intervenção a Terra cumpriria seu destino, o de ser hospedeira, ser cenário da expiação do espírito. E, no entanto, vemos a sua destruição. Como o céu é cheio de esperanças, o coração do homem às vezes tem vontade de acertar. Apenas alguns de seus habitantes, a grande maioria se extermina e sofre, e é o fim avançando, rapidamente, no viver do plano, a sua destruição. Estamos presenciando o grande fim, o homem e a sociedade, todos caminhando para a posição final, de joelhos, esperando que, por longas e longas eras, forjou, destruiu, concebeu, e receberá, não tenham dúvidas, a sua recompensa. É sempre tempo e haverá sempre uma oportunidade no coração do homem para ele. É sempre permitido favorecer quem sofre, mas para isso seria preciso que o homem se encontrasse, levantasse e desse passos cadenciados. Seu coração em sintonia por certo levaria na direção exata da luz, da paz, do amor. O seu dia é chegado, recorra às forças, caminha em direção ao centro. 53. A finalidade é cumprida. Nem sempre os que choram trazem no peito um motivo para isso. Às vezes, esses irmãos têm pesar pelo que sofre a humanidade. Todos, sem exceção, estão irmanados neste plano, mas muitos não têm a misericórdia da humildade para que sejam realmente companheiros, não sentem seus irmãos de momento. Contritos estejam todos. A expectativa de um acontecimento põe o coração ansioso. Todos os que fazem parte de um conjunto encarnacional trazem um motivo comum e estarão implantando um núcleo de trabalhos, portanto,
devem se harmonizar para que o objetivo seja alcançado. Cada um desses componentes é uma peça importante no cômputo geral, pois somente uma engrenagem perfeita faz com que o plano chegue a bom termo. Esclarecemos aqui que todo aquele que faz parte do grupo também estará fadado a qualquer deslize nessa atuação e, portanto,